duas efemérides cercam Dona Flor e seus dois maridos: os 55 anos do lançamento do romance do Jorge Amado e os 45 anos do lançamento do longa-metragem dirigido pelo Bruno Barreto, também homônimo do romance do Jorge Amado. Dois clássicos da cultura brasileira. E para a gente comemorar essas duas efemérides, a gente convidou parte da equipe de Dona Flor e seus dois maridos para relembrar bastidores, época do lançamento e também pensar o filme à luz dos dias de hoje. Eu estou aqui com o diretor Bruno Barreto, o produtor Luiz Carlos Barreto, a produtora Lucy Barreto, o responsável pela trilha sonora Francis Raime, o diretor de fotografia Murilo Salles e o ator Mauro Mendonça. Queria, primeiro, que cada um soltasse as emoções aí, falasse o que está sentindo aqui nesse encontro que comemora 45 anos do Dona Flor e seus dois maridos, então fiquem à vontade. Vai, Mauro. Bom, o fato é que tentaram fazer Dona Flor não sei aonde, no teatro, na televisão, mas, ó, o negócio, no princípio, era o verbo é Dona Flor lá em Salvador, lá na Bahia. Acabou, o resto agora é imitação, não adianta. Tá certo, Murilo? Tá certíssimo. Certíssimo. Como é que você se entregou a um pirralho de 20 anos para dirigir você? Olha, é porque tem um sujeito por trás de tudo isso que é mágico, que chamava Jorge Amado. Ele sempre, analisando, pensando bem, ele faz os personagens dele, lendo as outras coisas dele, tem princípio, meio e fim. A gênese, a existência e a execução e o ser, entende? Então, era mágico. Tudo que falava assim ficava mágico. E você entrou no espírito. Você pegou a coisa, entende? Eu garanto que você deve ter tido dificuldade para fazer outro filme. Tenho até hoje. Você olha, vai cortar para ela, ela nota que você está olhando, ela tira os olhos de você. Ela tira o olho primeiro. Luiz Carlos, você, quando produziu Dona Flor e seus dois maridos, você já vinha de uma trajetória sólida no cinema brasileiro, né? Queria que você me contasse como foi apostar nesse romance de Jorge Amado e com essa responsabilidade também que esse livro traz e fazer essa adaptação para o cinema. Olha, vamos começar bem pelo comecinho, né? Nós estávamos em Paris. O filme Dona Flor nasceu em Paris. E era o Glauber e eu estávamos ali no Quartier Latin, pelo Saint-Michel, sentado num bar, tomando uma água mineral, e o Glauber pensando no Brasil, falando do Brasil, falando da Bahia. Lá para as tantas, você já leu Dona Flor, Barreto? Eu disse, olha, li há muito tempo, mas é um livro que me ficou marcado. Pois é, essa história dava um musical. O Jorge Amado está aqui em Paris, Barreto. Vamos encontrar com ele para a gente comprar os direitos e fazer um musical. Aí eu falei, tudo bem. Enfim, compramos os direitos. Depois de uns 2, 3 meses, o Glauber chegou para mim e falou, Barreto, eu sou um porra louca, eu te botei na cabeça de fazer um musical, mas eu não sei fazer um musical. Não dá para mim fazer esse filme. E você está livre para procurar outro diretor. Eu propus ao Cacá Diegues, ao Joaquim Pedro. Por fim, eu convidei Anselmo Duarte, né? E todos
recusaram fazer. Então, o Bruno tinha feito Tatia Garota, tinha 18 para 20 anos, por aí, né? Eu tive pensando com a Lucy, e aí eu falei, o Bruno está pronto para fazer um Dona Flor, não tem problema. Fizemos, então, a adaptação, aí a Lucy comandou essa adaptação, junto com o Bruno e junto com o Coutinho, Eduardo Coutinho e Leopoldo Serrano. Foi uma adaptação difícil, porque é um livro com inúmeras situações, né? Enfim, uma história longa, né? Mas eu acho que ela ficou bem resolvida. Aí o resto é história. A começar pelo roteiro, foi muito engraçado. Aí a gente tinha as reuniões de roteiro à noite, na casa do Coutinho, e aí chegou uma hora que empacou, porque no livro diz assim, quando a Dona Flor não sabe se quer ou não quer que o Vadinho fique e tal, aí tem uma guerra de santos nos céus da Bahia. E a gente empacou naquilo e tudo. Aí resolvemos pegar um avião e ir para se encontrar com o Jorge em Salvador para destrinchar aquilo e também conversar com ele. Tipo, Jorge, o que você pensava aí com essa guerra de santos nos céus da Bahia e tal? Que era o conflito dela, né? O desejo, não, entre o primeiro marido, o segundo e tal. Aí o Jorge disse assim, olha, eu não sabia como terminar o livro, eu tinha empacado, e eu, inclusive, acho muito ruim essa guerra de santos nos céus da Bahia, então vocês façam o que vocês quiserem. Aí a gente ficou com aquele bom, e agora? Com a sinuca de bico, pô, a gente vai mudar o Jorge Amado e tal, como é que é isso? E aí foi resolvido, né, ela pede para fazer um trabalho lá no terreiro de Macumba para a comadre dela, e aí o Vadinho aparece, quando o Vadinho... Aí o terreiro de Macumba é paralelo, é simultâneo, está acontecendo o trabalho, e o Vadinho começa a ir embora, aí ela grita, aí corta para o terreiro de Macumba, o pai de santo diz que não vai dar para fazer o trabalho, entendeu? Aí foi a guerra do desejo e aí o Vadinho volta e eles, né? Ela resolve ficar com os dois. Tinha aquela cena final que é emblemática, que é a Dona Flor saindo com os dois maridos da igreja. Aquela cena não tem no livro. E o Jorge era contra aquela cena. Ele dizia, não, eu acho um pouco provocador, um pouquinho inconsequente, eu acho que você não deveria ter essa cena e tal. E eu disse, poxa, eu te entendo, Jorge, tal, mas eu achei que tinha que ter aquela cena e tudo. E era cena caríssima, né? Tem 800 figurantes ali. Ainda não tinha computação gráfica, que você bota 100 figurantes e multiplica e vira 800. Tinha 800 figurantes ali. E a primeira vez que a gente filmou deu errado, então teve que refilmar. E aí depois, quando o Jorge viu o filme pronto, ele disse, não, Bruno, você tem toda a razão, a cena é ótima e tal, e ele foi só ali, porque ele dizia, eu agora vou virar avô da Dona Flor, o pai é você. Então ele foi da maior generosidade, que Deus o tenha, grande Jorge Amado. Teve esse desafio do Murilo Salles, junto com o Bruno, de fazer essa fotografia que é muito elaborada, que teve que traduzir o universo de Jorge Amado, que é muito peculiar, e vocês não pouparam arriscar nada, né? Porque os planos são ousados e são destemidos, né? São longos. Vai, Murilo. Eu vou contar a minha parte. Primeiro, vou dar um depoimento. Eu fiquei tentando convencer o Bruno de não fazer o filme, achava que a gente era muito garoto. Eu lá da Bahia fazendo boca assim, Bruno, você é louco, cara? A gente vai fazer esse filme. E vocês já tinham feito Tati e a Estrela Sobe juntos, né? Isso. O Bruno é responsável por eu ser fotógrafo. Ele que me chamou, ele que me escolheu e ele que me fez fotógrafo. É incrível isso. Isso é incrível, isso é muito marcante na minha vida, isso eu devo a ele. Ele sabe disso, já falei isso várias vezes. Agora, o Bruno tem uma coisa de uma paixão pelo cinema, dessa coisa do plano, dos planos, da elaboração.
entendeu? Que me tomava. É aí que eu digo que é a questão da paixão. Porque foi muito difícil para a gente, né? Eu imagino, eu tinha angústias profundas, né? Estou revelando aqui pela primeira vez. Estava de noite arrancando os cabelos, dizendo: meu Deus do céu. Aí a gente arrumou uma locação que tinha uma parede branca de uma igreja na frente da janela. Gente, vocês não sabem o que é isso fotograficamente, aquele sol, e eu lá dentro, com uma zoom. A gente botou tanta luz que arrebentou o teto, caiu o teto. Filmaram isso, acho que foi até parar no Fantástico, o teto que caiu do Dona Flor. Enfim, cara, eu acho que tem um lado, né, candomblé, de milagre também. Acho que os santos nos ajudaram. Como que eu consegui fazer aquela fotografia? Não sei. Tinha uma equipe lá, o Duran, que era assistente de direção, o Emiliano, não sei o que, ela tinha uma equipe muito que se jogou também. Entendeu? O Bruno conseguiu conquistar a Sônia. Nossa, a Sônia era Dona Flor no set, vai para lá, vai para cá, aquela loucura, o Wilker, entendeu? Foi espetacular, uma experiência única que eu tive na vida. Única. A verdade, nua e crua, é que o Murilo é muito mais que fotógrafo, o Murilo é um grande cineasta. Eu sempre que trabalhei com o Murilo, eu trabalhei com um cineasta, né? Muito mais que um fotógrafo, porque é um cara que está ligado à dramaturgia, no plano e tal. E a gente começou junto, então eu sabia que ele era cineasta. Eu comecei a fazer cinema junto com o Murilo, desde os meus curta-metragens. A gente teve ajuda também, eu vou revelar aqui que eu tive uma ajuda, com a baixa voltagem do sistema elétrico de Salvador. Entendeu? Então, ele esquentava um pouco a luz. Ele esquentou porque ele não aguentava, aí a voltagem abaixando, criava um amarelo tão lindo que toda vez que estabilizava a luz eu ficava: meu Deus. Eu falava com o eletricista: vamos supercarregar a rede para cair um pouco. Inclusive, um dia fechou curto. Salvador não teve luz por causa das redes, você lembra? Fechou curto lá, cara. Salvador ficou sem luz. Salvador inteiro ficou sem luz, de tanta luz que a gente usava. Tanta luz que a gente usava. Porque a gente não usava gerador, né? Não tinha gerador. Não existia gerador. Existia. E daí vem meu apelido, Murilite. Nós temos que fazer justiça também, Murilo. E você sempre chamou atenção disso, assim como o Bruno, para a direção de arte de Anísio Medeiros. Claro, total. Eu acho que foi fundamental nesse filme. Total, concordo. O Anísio dizia: esse filme é verde e rosa, tem a cor da mangueira. Eu acho que a contribuição do Anísio Medeiros foi fundamental. Agora eu queria falar um pouco da música do filme, né? Que é O Que Será, que foi uma música que muita gente não sabe, que foi composta para o filme, que depois entrou no repertório do Chico Buarque, de Francis Raime. Olha, foi uma experiência assim, maravilhosa, começar porque Bruno acho que adora música, né? Nem sei se gosta mais de música do que de cinema, né? Então trabalhar com um diretor assim que, enfim, que se empolga tanto com música, né? É maravilhoso, né? E, enfim, as ideias foram surgindo, né? Em determinado momento surgiu a ideia do Chico fazer as canções. Não são 3 canções com 3 letras diferentes para a mesma música, O Que Será, né? É porque O Que Será tem a abertura, A Flor da Pele e A Flor da Terra. São essas 3 músicas. E tem uma cena do meio que é uma versão menos conhecida. Nem sei se ela chegou a ser gravada assim em discos, eu acho que não. Enfim, que é quando ela está viúva. Exatamente. A produção do filme, ele comportava assim, uma orquestra assim, mais ambiciosa, né? Então, enfim, foi uma delícia fazer, né? E eu compondo os outros temas, né? Secundários, né? E trabalhando, sobretudo,
o tema central de Chico, né? Que é das músicas mais bonitas que Chico fez, música e letra, sem dúvida nenhuma, né? Foi uma delícia fazer esse trabalho. E a ideia da Simone interpretar, Bruno, como é que foi? Eu acho que a gente queria o Milton, mas o Milton era da Odeon, e o Chico era da Polygram, e o disco ia sair pela Som Livre. Tinha esses problemas contratuais, né? A gente queria realmente o Milton, mas ele estava compromissado, ele tinha um problema. Quer dizer, nesse momento... Não, ele tinha um empresário que era muito chato e não... A negociação errava sempre, ele criava um problema. Aí o próprio Milton chegou para a gente e falou, olha, vocês estão perdendo tempo, esse meu empresário é um empata foda. Se vocês aceitarem a sugestão, eu tenho uma amiga que é jogadora de basquete, que canta muito bem, e ela pode fazer uma bela interpretação disso. Não, e a gente achou também uma mulher cantando seria mais adequado do que um homem. Então, eu, pelo menos, era partidária de que fosse uma mulher cantando, e não um homem. E ela cantou lindamente, né? Enfim, foi um espetáculo, né? Enfim, ela é uma grande cantora, uma grande artista, né? Mas esse começo realmente foi determinante para a carreira dela. Talvez ela, quem sabe, estivesse jogando basquete até hoje. Olha! Não dá para falar mais. É para cantar o hino. O que será? Que será? Essa moça será eterna, esse sonzinho dessa senhora, dessa dona Simone, o final do filme, e vai ficar na história. Não tem substituição. Não. Eu tenho uma fotografia, eu impresso, quando foi lançado em Nova York, em inglês, a mãozinha do vivo está na coluna, aqui nas costas. E o original, realmente, é original. O que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos. Vocês falassem um pouquinho do Wilker, falar um pouco mais da Sônia e do Mauro, dessa química, fazendo esse já moderno trisal, né? O trisal é ótimo. Levou um ano para a gente escalar a Sônia, porque ela tinha acabado de fazer o Gabriela na televisão. Então era assim, não, Sônia Braga não, porque todo mundo vai ficar pensando no Gabriela. Né? Ela ficou muito marcada como Gabriela, que foi um sucesso incrível, a novela. Então a gente testou todo mundo, sabe? Testou várias versões, ficamos quase que um ano fazendo o teste. Aí o tempo foi passando, né? E me ocorreu, mas vem cá, a gente caracteriza ela como Dona Flor, né? E se tirar corta o cabelo, engorda um pouquinho e tal, e ela vira uma senhora dona de casa, burguesa, o contrário da Gabriela, que era aquela mulher selvagem. E deu no que deu, né? Ela depois ficou mais conhecida até como Dona Flor do que como Gabriela. O Wilker e o Mauro são atores que vêm do teatro com uma sólida formação teatral, mas atores bem diferentes, né? O Wilker é mais intuitivo, mais ele vai mais na emoção e tal, e o Mauro é um ator, né, que faz uma composição, ele compõe o personagem, tudo tem um porquê. Né? Mas isso não aparece. Na hora que você vê, parece que ele é assim, que é natural, parece que ele recebeu o personagem também. Isso é que foi fascinante trabalhar com esses três, vamos dizer assim, essas três claves, né? E fazer com que elas ficassem mais ou menos na mesma sintonia. Tem Nelson Xavier, tem Nelson Dantas, né? Um elenco assim fantástico, tem um elenco local baiano. Dos três, entre Wilker, Sônia e o Mauro foi o que eu menos dirigi. O Mauro foi o que veio mais pronto. Eu tomava muito cuidado para não atrapalhar a composição que ele fez do Teodoro.
Teve um amigo que chegou para mim, ô Mauro, o que você está fazendo? Não, eu vou fazer um filme aí. Ah, é? Que filme? Dona Flor, seu Dom Marido. Qual marido você vai fazer? Ah, o segundo. Ah, não é possível. Você vai fazer? Você não tem cara para isso, não. O que eu fiz? Eu fui ler o livro, né? A gente se entendeu, Bruno, essa que é a verdade. Você toca bem, Teodoro, tá muito bonito. Uau! Por 34 anos, foi o filme mais assistido da história do cinema brasileiro. Qual era a percepção da época? Eu não tinha... Fala, Murilo, fala, desculpa. Não, eu vou só eu vou botar uma pulga atrás da orelha. Eu acho que é o filme até hoje mais assistido percentualmente na história do cinema brasileiro. É uma injustiça tirarem isso do Dona Flor, porque proporcionalmente. O Brasil tem 220 milhões de habitantes, na época, não sei, tinha 80 mil. Proporcionalmente, é uma loucura. Dona Flor foi um fenômeno social, entendeu? Porque eu acho que bateu na tela um filme que era era a música, a fotografia, a mise-en-scène, os atores. Cara, era um filme... E tem a época também, né? Outra ordem do que se fazia no Brasil. Mas tem a época também, né, Murilo? O sucesso é a qualidade, mas é também a época que ele chega, né? Era uma época de muita repressão, né? Então, teve essa coincidência. Nós estávamos no auge da repressão, quer dizer, não tanto no auge, porque já era governo Geisel, mas ainda havia uma repressão moral muito grande. Tinha tal abertura gradual, lenta e gradual, sei lá como é que o Geisel falava, mas havia uma censura moral, tanto que o filme foi cortado. E era um filme, sobretudo, que não tem censura nem nunca terá, né? Quer dizer, a própria música. Então, o filme canta essa coisa. Então, tinha uma reação a isso, né? Que cena foi cortada, Bruno? Olha, é claro que aquela cena que é o final da história do Vadinho, quando o chamado, a censura dizia que era a cena de sodomia, né? O coito anal, que é lindo, porque no final ela diz assim: nunca mais seus lábios, nunca mais sua ardida boca de cebola crua, né? E toma sexo anal ali. Então, quer dizer, né? Quer dizer, é o prazer. E tem ali tem uma suíte do Francis com cordas lindas. Aquela cena foi cortada, eu e o papai íamos para Brasília e ficávamos negociando com o censor. Mas vem cá, em vez de cortar, não dá para a gente escurecer um pouco e tal? Lá para as tantas, o filme tinha uma censura com 12 cortes. E aí o Armando Falcão, que era velho companheiro meu do Ceará, e tinha lá no gabinete dele, era cheio de cearense, ao saber que eu estava lá lutando pela censura do filme, requisitou o filme para ver. Ele próprio queria ver o filme e aí marcou uma sessão no Ministério, lá no gabinete da censura, da Justiça, né? Projeção da censura, e aí ele proibiu as mulheres dele e dos outros de ver o filme. Ele já censurou o filme antes de ver. Ele foi ver só os homens, só os maridos, as mulheres não puderam ver. Aí ele, depois da sessão, mandou um recado para mim que confirmava todos os cortes que estavam confirmados e mantidos. Naquela tarde, eu fui à censura para buscar a cópia do filme e encontrei a filha do general Geisel, a Lucy. Amália Lucy, filha do presidente. E aí ela perguntou: oi, Barreto, o que você está fazendo aqui? Eu aí contei a história para ela. Faz o seguinte, amanhã é aniversário da minha mãe,
e nós vamos fazer uma festinha para ela com as amigas. Você podia mandar o filme para a gente ver. Você está louca? Essa história é boa. Não, vai ter as mulheres lá e tal. Eu falei, mas e o presidente? Ele vai estar, é o único homem que vai assistir. Então, piorou, Luci. Não vai de jeito nenhum. Eu não vou cair nessa armadilha. Aí ela falou, você não conhece meu pai. Manda que eu tenho certeza que ele vai liberar esse filme. Aí eu, perdi de 1-0, vamos 2-0 ou 3-0, não tem problema. Mandei a cópia. Mandamos a cópia para lá. No outro dia, a Maria Luci me telefonou para o hotel e disse, olha, Barreto, deu tudo certo. Meu pai adorou o filme e mandou um recado para o ministro Falcão para liberar o filme com não tem censura. E para não humilhar o Mano Falcão, o Bruno e eu concordamos em manter o corte do plano geral da sodomia, que eles chamavam de sodomia, né? Os censores, que era aquela cena do coito anal. Coito anal. No coito anal. Coito anal. Então, aquilo ficou só o plano médio. O plano geral saiu. Foi o único corte que foi feito no filme. E assim mesmo, depois da estreia e tal, nós conseguimos voltar com o plano geral. É preciso dizer, naquela época, né, você fazia o filme que queria fazer, entendeu? E cortava na hora de exibir, era um horror, mas não mexia no negativo, né? Hoje, você nem faz o filme, a censura já é antes de você fazer o filme. Nunca mais seus lábios, sua língua, nunca mais sua ardida boca de cebola crua. Assim, Bruno, assim tá bom. Olha, esse é em Paris, não? Não, isso é em Nova York, no Cinema Paris, que hoje pertence à Netflix, que quase fechou há 1 ano atrás ou 2 anos atrás. E isso é a noite de estreia do filme. Esse cinema ele é ao lado do Hotel Plaza, em frente ao Central Park e tal. E essa é a noite de estreia. Depois teve uma festa no Estúdio 54, e estava o Robert De Niro, a Liza Minnelli, o costureiro Halston, a Bianca Jagger, e o Robert De Niro saiu correndo atrás da Sônia Braga e tal, tinha bebido um pouco demais, e aí o Antônio Guerreiro, que era o fotógrafo, namorado da Sônia, quis dar porrada no Robert De Niro, mas não aconteceu. Bom, gente, queria agradecer a participação de todo mundo aqui nesse encontro para a comemoração dos 55 anos do Romance do Jorge Amado, os 45 anos do filme, e que, de fato, esse filme é um dos clássicos da cinematografia brasileira e é um filme, hoje ainda, à luz dos dias de hoje, é um filme moderno, atual e libertário. Libertário. Obrigado, Simone. Um beijo, muito obrigada pela participação de todo mundo. Um prazer encontrar vocês. Obrigado, amigos. Obrigado, queridos. Carlos, Francis, Brunão. Eu estou com saudade de vocês, saudade, o respeito a toda a família Barreto. E esse cearense da testa. Obrigada, Mauro. Obrigada. Tchau, doutor Teodoro. Obrigada pela participação. Olha isso também, bicho. O que será que será
O que você está fazendo? Nada. O que você está falando? Isso é o cococu. O que é cococu? Somente com uma partida curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Cococu, cococu, cococu. E a gente fica repetindo isso para sempre.